Irmãos, vamos abrir em Atos, capítulo 7, versículo 35. Atos 7, 35. O discurso de Estevão. Ele inicia este discurso acerca do personagem que estudaremos hoje, Moisés, no versículo 20, mas nós vamos ler o versículo 35 apenas. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Senhor, abençoa-nos nesta noite no estudo da Tua Palavra, como temos pedido a Ti com frequência, Senhor. Que ao meditarmos na Tua Palavra, nossa mente não apenas se encha de informações e conhecimento, mas o nosso coração de piedade, de amor, de anseio pela Tua vinda, Senhor. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber a Tua Palavra, entendermos, vivermos de acordo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje é Moisés e Zípora, Cristo e a Igreja. Nas reuniões passadas, há algum tempo inclusive, nós estamos estudando os tipos do Velho Testamento que apontam para a realidade da vinda do Senhor, que são como antecipações da sua vinda. Por meio de tipos, figuras, símbolos, Deus mostrava no Antigo Testamento o que desejava fazer e o que fará de fato. Nós não extraímos a doutrina pelos tipos, mas é pela doutrina estabelecida que nós conseguimos ver os tipos. É pelos textos do Novo Testamento que claramente nos mostram as coisas que nós conseguimos voltar para o Antigo Testamento e ver lá tipos, figuras do que vemos nos pressupostos dos versículos do Novo Testamento. É com base nestes pressupostos, nestas afirmações do Novo Testamento, como por exemplo, o texto que estudamos em 1 Tessalonicenses, que diz que haverá um arrebatamento da igreja, que nós teremos o nosso encontro com o Senhor nos ares. É por ter esta doutrina estabelecida no Novo Testamento que nós podemos olhar lá no Antigo e ver Enoque como alguém que não passou pela morte. É porque essa doutrina já está estabelecida no Novo Testamento, nós olhamos para ela e falamos: Deus estava mostrando por meio de Enoque um tipo, uma figura. Enoque é o único que não passou pela morte. Agora no Novo Testamento, Paulo fala de que os crentes que estiveram vivos na vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja não passarão pela morte. Então Enoque é um tipo disso. E assim com todos os outros tipos que nós encontramos no Antigo Testamento. O que não se pode fazer é ler o Antigo Testamento, criar uma doutrina, inventando a partir de um tipo que você criou, sem que haja um correspondente que esteja coerente com o todo da Bíblia, que esteja coerente com o que está acontecendo no Novo Testamento. Estas explicações são importantes porque, como nós temos falado há algum tempo de tipos, as pessoas vão achar: a igreja não passará pela tribulação por causa daquele tipo. Não, aquele tipo demonstra isso, a doutrina está estabelecida no Novo Testamento. E nós já estabelecemos a doutrina numa reunião anterior a começarmos a falar dos tipos. Mas é sempre bom deixar isso claro, porque é fácil assim, a gente cria doutrina inventando historinha? Não é isso que a gente está fazendo. A gente tem as doutrinas estabelecidas, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha... Vamos lá para não falar... Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação
que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então este é um dos textos das quais nós tiramos a base para dizer que a igreja não estará habitando sobre a terra na hora da tribulação. E aí é dito assim: também eu te guardarei da hora da provação. Não na hora. Deus não vai guardar na hora. Não significa que a igreja vai estar lá e Deus naquela hora vai guardar. Mas da hora, daquele momento, para provar aqueles que habitam sobre a terra. No nosso entendimento, a igreja não estará mais habitando sobre a terra. A igreja terá sido arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. E depois que a igreja for retirada da terra, então sim, julgamento do Senhor, grande tribulação. Enquanto isso, a igreja estará no céu, para sempre com o Senhor. Bom, mas hoje o tema é Moisés e Zípora. É um tipo de Cristo e a igreja. Nós vimos já Enoque, que eu já citei, nós vimos Ló sendo tirado daquela cidade, o anjo dizendo a ele: não posso fazer nada enquanto você não sair daqui. Mais uma vez, não extraímos a doutrina porque lemos Ló. Nós vemos em Ló porque as doutrinas estão no Novo Testamento. Por isso vemos figura ali, por isso vemos tipo ali. Vimos também em Raabe a mesma coisa. E tudo que eu estou falando serve para todos os personagens. É porque vemos no Novo Testamento que estamos extraindo os tipos do Velho Testamento. Vimos o encontro de Isaac com Rebeca como uma figura do nosso encontro com o Senhor. É Isaac que vai ao encontro, o Senhor vai parar no céu e nos chamará para seu encontro. Não pisará sobre a terra, que é diferente do que acontecerá na sua segunda vinda, quando de fato ele pisará seus pés sobre esta terra e estabelecerá seu reino com cetro de ferro, estabelecendo justiça e paz. São coisas diferentes, coisas que nós já temos abordado e que, aos poucos, quanto mais nós vamos estudando, mais as coisas vão se encaixando na nossa mente. Quanto mais textos da palavra, quanto mais fortalecidos, mais as coisas fazem sentido para nós. E se não fazem ainda, devemos estudar mais, continuar estudando. Ter irmãos que possuem posições contrárias é bom, porque te força a estudar mais, a ver exatamente no que você crê e por que você crê assim. Mas vamos lá. Moisés e Zípora. Vocês verão que a mensagem de hoje é muito parecida com a do sábado passado, porque há muitos correspondentes com José e Azenate. Muitos correspondentes. Como nós vimos na mensagem anterior, José é um tipo de Cristo, o filho amado do Pai. Há várias e várias características e coisas que é inegável dizer que José não é um tipo. Quando ele contou o seu sonho, ele foi rejeitado, ele foi odiado, e ele teve que sair do meio de seus irmãos e ir para uma terra distante, a terra do Egito. Lá ele casou-se com Azenate, uma figura da igreja. Naquele momento ali houve 7 anos de abundância, de fartura, tempo da igreja, dispensação da graça, tempo de fartura, de abundância. Depois houve 7 anos de fome, de escassez, grande angústia e grande tribulação, nas palavras de Estevão em Atos, para Jacó, para os pais. E foi naquele tempo em que José começou a tratar novamente com os seus irmãos, revelou-se a eles, cuidou deles e restaurou-os. Então nós vemos em José uma figura de Cristo com a igreja e do que Cristo fará com o seu povo Israel. Aqui em Moisés, nós vemos também muitos tipos correspondentes a Cristo. É inegável também dizer que Moisés não é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Quando Moisés nasceu, o faraó baixou um decreto. Qual era o decreto? Que toda criança teria que ser morta. Quando Nosso Senhor nasceu, baixou-se o mesmo decreto, que toda criança deveria ser morta. Para onde Moisés foi depois que esse decreto foi baixado?
Foi parar na casa de Faraó, foi para o Egito, né? Ele já estava lá, mas foi parar na casa de Faraó. Para onde Cristo foi, também quando foi baixado este decreto? Para o Egito. É inegável. Há correspondentes. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é o libertador de Israel. Ele foi levantado como um profeta. Em Deuteronômio 18, versículo 15, ele mesmo disse: o Senhor levantará um profeta como eu. A ele vocês devem ouvir. De quem Moisés estava falando? Moisés estava falando de Cristo, né? Agora, a história de Moisés, contada até pelo próprio Estevão aqui, se nós pudermos observar o texto de Atos 7 aqui, a partir do versículo 23, diz assim, Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Né? Então ele cresceu como um príncipe no Egito, mas quando completou essa idade, veio a ideia de visitar os irmãos dele. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E aqui nós temos o nosso primeiro tópico. Moisés foi rejeitado e incompreendido. Aí, algumas pessoas que tentam bater e falar mal dos tipos vão dizer, não, mas quando que Cristo matou alguém para provar algo? Não, são tipos, são figuras. Moisés cuidava que eles entenderiam que Deus salvaria da escravidão por meio dele, e estava usando. Mas eles rejeitaram. Eles não entenderam isso. Eles não compreenderam. E na sua primeira vinda a este mundo, Cristo não foi compreendido. Cristo foi rejeitado pelos judeus da mesma maneira que Moisés estava ali sendo rejeitado. Da mesma maneira que nós vimos na reunião passada, José ser rejeitado. Veja como as coisas se repetem. E aí fica realmente difícil de dizer que não há algo ali, porque é mera coincidência. Será que o Espírito Santo está utilizando mera coincidência? Será que apenas são histórias? Ou o Espírito Santo, em sua sabedoria infinita, ao inspirar, e Deus, em seus decretos, ao determinar como seria a história da humanidade, a história do seu povo, não estava mostrando para nós o que ele faria por seu filho, com o seu filho e nas eras vindouras, né? Veja o versículo 26. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Mais uma vez, né? Os judeus rejeitando a autoridade. Ali no caso de Moisés, e o fizeram com a autoridade de Cristo. Quem te constituiu aqui rei sobre nós? Quem é você? Nosso rei é César, já foi lido na reunião passada. Você não é rei sobre nós. Há uma parábola em Lucas 19, 14, nós podemos ir lá. A parábola não é mais extensa, ela começa no versículo 11, das 10 minas, mas no versículo 14 é dito assim: Lucas 19, versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Assim como é dito para Moisés: quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Você não é nada a nós. Assim fizeram com o Senhor. Nós não queremos que você reine sobre nós. Quem te constituiu rei? Nosso rei é César. Crucifica. Nosso rei é César. Não temos outro rei. Então aqui nós vemos o primeiro correspondente.
Assim como Moisés foi rejeitado, Cristo foi rejeitado. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1, versículo 11. O que aconteceu depois? Vamos continuar a nossa leitura de Atos 7. Estevão fez um ótimo resumo, então nós não precisamos ir para os textos de Êxodo. Vamos continuar em Atos 7. Essa história toda vai compreender Êxodo praticamente todo, mas pelo menos de 1 a 12. Atos 7, na nossa continuação aqui, versículo 28. Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Muito bem. O que aconteceu quando Moisés foi rejeitado pelos judeus? O que aconteceu quando ele foi incompreendido pelos judeus? Para onde Moisés foi? Moisés deixou o Egito, certo? Moisés deixou o Egito. Depois que Cristo veio a este mundo, pregou, foi rejeitado pelos judeus, foi crucificado também pelos judeus. Para onde ele foi? Ele deixou este mundo. O Egito é uma figura do mundo. Moisés deixou o mundo naquele momento. Deixou o Egito naquele momento. Jesus, depois de rejeitado, deixou esse mundo. Disse, vou para o meu Pai. Não vou mais ficar nesse mundo. Isso nós vemos em João 16, versículo 28, com mais clareza. Jesus dizendo, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, Jesus está dizendo, eu vou deixar o mundo, assim como Moisés deixou o Egito. O que aconteceu quando Moisés deixou o Egito? Ele deixou o Egito. O que aconteceu com ele? Ele foi para uma terra dos midianitas. Lá é que ele encontrou uma mulher chamada Zípora. E nós vemos isso em Êxodo 2, versículo 21. Veja que esse fato Estevão não conta, né? Porque ele só fala que teve filhos. Mas porque Estevão está falando com os judeus, né? Zípora não importa para eles. Né? Então, Êxodo 2, 21. Ele fugindo para Midian. Moisés consentiu em morar com aquele homem é seu sogro Jetro, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então surge esta mulher, como surgiu Asenate, no meio do nada, na vida de José. Surge esta mulher no meio do nada na vida de Moisés. Ele é rejeitado pelos judeus e aparece Zípora. José é rejeitado pelos judeus e aparece Asenate. Cristo é rejeitado pelos judeus e aparece a igreja. O que Paulo diz que é o mistério não conhecido dos séculos. Nenhum profeta falou acerca disso, mas este mistério Deus revelou a nós. Este mistério escondido dos tempos e de outras gerações, Deus revelou agora. Que faria um só povo entre gentios e judeus, a igreja, tendo Cristo como cabeça deste corpo, como o noivo desta igreja, a noiva. É um mistério, algo que não aparecia, e aqui apareceu. E aqui é interessante, que diz, outra coisa interessante é que ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. E isso fala também do caráter da igreja neste mundo. A igreja não é deste mundo, a igreja é o povo celestial, a igreja é peregrina nesta terra. O apóstolo Pedro fala deste caráter peregrino da igreja em 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
O próprio Paulo usa a linguagem de peregrinos, né? Acredito que ele diz isso em Efésios. Mas há outras passagens que falam de peregrinação. E aqui fala da natureza da igreja, como peregrina neste mundo, que não, seu lugar não é neste mundo, sua pátria é celestial. Né? Paulo vai dizer isso, que a pátria, nossa pátria não é aqui, ela é celestial. O caráter peregrino da igreja. Então aparece essa mulher chamada Zípora. E aí ela some. Porque Moisés é chamado para voltar ao Egito. Mas essa mulher, ela some da narrativa. Assim como a Zenate, ela não tem grande lugar na narrativa. Ela some na narrativa. Zípora some. Às vezes eu lia e falava, cadê essa mulher que ele casou? Sumiu, nunca está com ele, está só com Arão. Né? A mulher sumiu. Mas aí o que acontece é que Deus começa, por meio de Moisés, falar que vai libertar o povo e enviar pragas. Estas pragas ao Egito são figura da tribulação que acontecerá neste mundo. Uma grande tribulação. Um tempo de muita tribulação e de grandes pragas. E no meio dessas pragas todas, que é uma figura da tribulação que vai acontecer, um único povo lá era poupado de tudo que acontecia. Estava todo mundo morrendo, estava todo mundo se dando mal no meio das pragas. Qual era o povo que era poupado milagrosamente em meio àquelas pragas? Eram os israelitas. Eles eram poupados ali no meio. E aquela tribulação toda, eles passaram por aquilo, os israelitas sim passaram por aquilo, mas eles foram poupados. Nós já lemos textos na reunião passada, como Jeremias 30, versículo 7, que diz, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Né? E há textos no Novo Testamento, nos sermões de Mateus 24, o Senhor diz que ali ele abreviaria aqueles dias por causa dos escolhidos, para que eles fossem livres, e aqueles escolhidos são os judeus. Né? Então aqui é um único povo que está sendo poupado no meio dessa tragédia toda, milagrosamente. Isso fala do povo judeu que será poupado. Temos um correspondente disso? Ou a gente está só inventando, tipo, lá e vendo as coisas? Veja, Apocalipse, capítulo 7. Dos versículos 1 ao 8, vai narrar alguns que foram poupados. E vai dizer assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Discorrer sobre o que é esse selo, aí já entramos na especulação, não é nosso objetivo. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, não é igreja, Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gad, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Aí alguém pode dizer, olha, o texto de baixo vai dizer de uma multidão, não é só judeu que tem aí, sim. Porque neste tempo se converterão pessoas de outras nações que se renderão a Cristo, mas a igreja não estará mais aqui.
neste tempo se converterão. Mas essas pessoas, elas passaram pela tribulação. A igreja, todavia, não tem parte nisso. Então, eu estou dizendo que um povo, no meio das pragas, aquelas 10 pragas, que corresponde do capítulo 7 ao capítulo 12 de Êxodo, foi poupado. Nós estamos vendo essa figura. E no Novo Testamento há um povo que será poupado. Por quê? A tribulação, a grande tribulação, ela virá sobre o mundo inteiro. Mas Deus tem um papel com essa tribulação, que é chamar a atenção do seu povo Israel. E fazer com que se converta. Ele se apresentará, eles reconhecerão a Cristo como Senhor e Salvador. Passando por isso, a igreja já reconheceu. A igreja já creu no Senhor. A igreja já estará com o Senhor. A igreja será tirada. E veja, depois desta tribulação e deste livramento de Israel, as nações reconhecerão que Deus é com Israel, que Deus é o Deus deles, que é este tópico aqui, o reconhecimento das nações. Em Êxodo capítulo 18, é muito interessante esse capítulo, porque Jetro traz Zípora e traz os filhos. Eles não estavam lá. Eles não estavam passando por nada disso. Eles não estavam lá. Ela era já a mulher de Moisés, né? Assim como a igreja é a mulher de Cristo. Não passa por aquilo. Ela não estava lá no tempo de julgamento sobre este mundo, que era o Egito. Era um juízo do Senhor sobre o Egito, né? Zípora não estava lá. Mas Moisés conta tudo que o Senhor fez. E Jetro, em Êxodo 18, ele reconhece quem é Deus. Ele reconhece que Deus estava com aquele povo. Veja, 18, versículo 9. No versículo 8, vamos começar ali então. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei, este é o reconhecimento, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Nós temos 2 textos em Zacarias que eu separei, com certeza existem muitos mais, mas Zacarias capítulo 2, 11, veja que aqui Israel já foi livrado, né? Israel já foi livrado, Moisés está contando o que aconteceu, este livramento maravilhoso que Deus fez em Israel, e já está falando, agora eu reconheço, este Deus ama esse povo, este Deus livrou este povo. Em Zacarias 2, capítulo 11, Zacarias 2, versículo 11, perdão. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é que me enviou a ti. Então, naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. São aquelas nações que a gente viu lá em Apocalipse que eu disse. Elas se juntarão ao Senhor, elas reconhecerão que Deus está entre os judeus. E o texto que nós lemos na reunião passada também, em Zacarias 8, versículos 22 e 23. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmão, isso aqui já aconteceu alguma vez? Isso aqui já aconteceu? Não, nunca, mas acontecerá no dia vindouro, depois de uma grande tribulação, no reino milenar do Senhor. Ele estará lá sentado no trono de Davi. Veja, e as nações pegarão nas orlas do judeu, me leva lá. Mas isso aí tem promessa mesmo? Tem muitas no Velho Testamento. Mas tem uma muito clara, que o anjo, quando apareceu para Maria, disse. Ele disse que este se assentaria no trono de Davi. Davi tem trono no céu? Davi teve trono aonde? Na terra. Nosso Senhor reinará nesta terra. A igreja junto com ele. E os judeus também, ali na grande cena do milênio, onde Israel será restaurado, onde as nações reconhecerão quem é o Senhor e reconhecerão que Israel é o povo amado, por causa dos patriarcas, por causa das promessas. Aquele que fez as promessas a cumprirá. Há promessas de bênçãos, por exemplo, de uma bênção para Isaac, que os povos te servirão. Quando foi que os povos serviram Israel? Nunca. Só massacraram. Israel até hoje é assim. Mas haverá o dia em que este livramento chegará. Bom, mas o último tópico que eu coloquei aqui é que a igreja não passará pela tribulação. Isso é muito importante, porque em toda esta cena que nós estamos vendo, principalmente das pragas ali, onde estava Zípora? Onde ela estava? Diga para mim, onde ela estava? Ao invés de Moisés e Arão, era Moisés e Zípora estendendo o cajado? Não, Zípora não estava lá. Zípora não estava na cena, como a igreja não estará na cena, quando as coisas estiverem acontecendo neste mundo. Para aqueles que veem nos textos do Novo Testamento estas verdades, por exemplo, como eu já li em Apocalipse 3:10, que ele vai livrar da hora, como nós temos em 1 Tessalonicenses 1:10, para guardardes do céu seu Filho Jesus, que vos livra da ira vindoura. E o entendimento daquela ira vindoura não é o inferno, mas é a ira vindoura que está para vir sobre este mundo, o derramar de uma cólera, de uma ira de Deus, nunca jamais vista, sem precedentes. Há muitos textos, um dia a gente pode estudar esses textos, e saber, e vendo estes textos, vendo os tipos, a Zenate não estava lá, Zípora não estava lá, Ló foi tirado, Raabe foi tirado. A gente fala, bom, ou é muita coincidência, ou estes tipos têm algo a nos dizer, que a igreja não passará pela tribulação. Essa é a minha esperança, esta é a minha fé. Um último texto, em 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, estejamos vivos, quer durmamos, sejamos mortos, vivamos em união com Ele. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados, nossos corpos transformados, e encontraremos com o Senhor. Antes de que toda esta tribulação ocorra sobre este mundo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora que está para vir sobre
os que habitam nesta terra, para provar. Bom, penso que este quadro é claro, nós vimos muito parecido, é impressionante, é muito parecido com José nestes aspectos, né? Então, que o Senhor tenha falado aos nossos corações.